Vem pra cá. Claro que isso é mais como humor do que qualquer coisa. Mas é uma questão prudencial e cada juiz vai interpretar e aplicar a lei. Não é uma forma, Padre Jesus Flores, de tapar o sol com a peneira, porque os bares não podem vender bebida, mas quem tem bebida em casa pode consumir à vontade? Bom, a lei casuística é isso, porque ninguém vai poder proibir que dentro de casa não haja uma bebida e que eu não tome nesse dia. Ninguém vai poder proibir isso. Eu não posso comprar, mas tendo no meu carro. Já é a questão das pessoas irem para os bares e lá ficar tomando até se embriagar. Então isso, né? Então fica apenas no recinto da família, já é uma coisa que significa menos perigo de arruaça e de zoeira. Isso se não surgir uma discussão sobre política. Aí o álcool problema. Política já é problemática para discutir. Com álcool. Agora, com álcool, até aconteceu uma vez, né? Alguém chegou e me censurou. Você não podia ter falado isso. Falei, fulano, eu não discuto com quem está com um copo na mão. Aí ele pegou e bateu o copo na mesa. Falei, muito menos com quem está com a cabeça cheia. Boa, boa. Aquela velha história, né? Idiota gosta de ouvir idiotice, então diga isso a eles. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com a cobertura, né? Em alguns países onde nós temos a questão do fuso horário, principalmente nos países asiáticos, né? Que esse fuso horário se dá aí até com 24 horas, já as eleições já aconteceram, já tem resultados, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa questão, né? Tinha que ser hoje, né, padre? Né? Se a eleição é hoje, a questão do fuso horário não podia influenciar, porque os resultados já estão sendo divulgados para todo mundo. Você não vai querer mudar a lei do fuso horário agora, né? Se eu for eleito, a primeira coisa que eu faço... A primeira promessa sua? A primeira promessa é isso. Eliminação do fuso horário. Exatamente. Grande ideia. Mas tem pessoas aí, padre, que durante a campanha tá prometendo reforma política. O que é mais fácil, mudar o fuso horário ou uma reforma política no Brasil? Os dois são impossíveis. Então deixa quieto, né? Um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, né? E também contando aqui com a participação do Jorge Lima, Relações Públicas, uma pessoa, padre. Essa questão que a gente vai falar depois, né? Eu dizia que Saramago, uma vez, ele foi questionado por que as pessoas boas fazem o mal. Ele disse da mesma forma que as pessoas más fazem o bem, né? E nós temos o bem sendo feito de forma anônima e com pouca importância. Eu acho que devia criar a eleição do bem, né? E não das vísceras, como está acontecendo. Um instante só a gente volta aqui com a cobertura das eleições 2014, TV Capital, eleições 2014. Um instante. Agora 1h07, né? Ao vivo, TV Capital, a maior cobertura das eleições. Começamos às 9 horas da manhã e iremos junto com você, né? Até o último voto será apurado, ou talvez a grande maioria, né, Padre Jesus, já que já foi esse acidente que aconteceu hoje com o pessoal que levava as urnas, né? Tomara que não aconteça, mas mesmo não acontecendo, vai levar um tempo para chegar até o local, como você falava, temos muita água aí, muita coisa. Mas, padre, durante a campanha eleitoral, a gente ouviu tantas promessas. Será que a gente apanhou tanto do regime militar que a gente está escolhendo os políticos bonzinhos, padre? Aqueles que nos fazem tão bem? Será que essa sequela do período de exceção faz com que a gente escolha os bonzinhos? Olha, eu acho que nesse ponto as sequelas da ditadura militar já passaram. Na Constituinte,
é claro que a ditadura estava muito presente, e daí até a multiplicação de direitos para os cidadãos com muita liberalidade e nem sempre olhando com as possibilidades reais do país. Hoje isso está muito distante e grande parte dos eleitores nem conheceram e nem souberam do que aconteceu na ditadura militar para que tenha influência. Eu não creio que a gente escolha os bonzinhos. Porque só oferecem coisas boas, padre. Ninguém fala que vai cortar despesa, ninguém fala que vai enxugar a máquina, não. Só vai ampliar a bondade. Até 13º para o Bolsa Família estão prometendo. Olha, o Rubens Recupero, que é um grande homem, sim, caiu na hora que ele se preparava para entrar no ar. Ele falou: o bom a gente revela e o ruim a gente esconde. Foi um escândalo, inclusive ele caiu do Ministério da Fazenda por causa disso. E diga-se de passagem que talvez tenha sido o melhor governo do Brasil, Itamar Franco, né? E hoje ninguém sabe, ele está morto, tem gente que acha que então, é um caso, a prática comum. Ninguém sai falando por aí, né? Eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você não for um louco ou um neurótico, você não vai sair falando das suas más qualidades. Se você é um narciso, você vai falando das suas qualidades. Se você for um louco, você vai falar de suas deficiências e carências. Agora, numa campanha, ela tem muito de ilusão, muito de miragem. E aí, é claro, vai fazer o quê? Prometer coisas boas. Mas é claro que todo mundo vai ter que cortar na carne, que vai ter que fazer reajustes, vai ter que limitar aumentos, vai ter que fazer algumas coisas, são óbvias, inevitáveis e vão ter que ser enfrentadas para que a gente não sofra coisas muito piores lá na frente. São os chamados primeiros 6 meses de desgastes? Olha, para os primeiros 6 meses as pessoas chegam com todo o gás e querem mostrar que, não é, que querem mostrar que são capazes e que vão realizar. Depois, né, é que vão perceber onde que eu estou, o que eu posso fazer, o que eu preciso cortar, e aí talvez já seja tarde para cortar o que deve cortar. Agora, padre, é justo que você venda otimismo, mas ilusão, porque se apresenta uma crise grave no Brasil, ela já começa a dar os seus sinais, porque o Brasil não é uma ilha no mundo, né? Nós tivemos um problema na Europa, Estados Unidos, estamos lá tendo problema na China, o Brasil não fica imune a essas situações. Agora, a campanha, padre, é bilhões para cá, é bilhões para lá, é bilhões para cá, e a gente está vendo aí que já foi aquele reajuste, ou seja, a diminuição da tarifa de energia já caiu por terra. Já fala-se em manter uma taxa de juros de 11%, que é um estelionato, né? Já se fala sobre aumentos de telefone, aumentos de combustíveis, assim, uma série de aumentos. Ninguém sabe quanto tem dentro do cofre, padre. Tudo bem que temos que ser otimistas, mas não tinha que ter limite, porque é tantos bilhões que a gente fica pensando assim. Bom, aí vai só se pedir emprestado lá pro doleiro lá. Aí vai, no caso das promessas de campanha, todo mundo sabe a relatividade delas. Porque as pessoas não conhecem o estado real, e ninguém conhece o estado real da economia, o estado real do Tesouro Brasileiro, né? Ninguém conhece com profundidade. No tempo da campanha, eles vão pensar no quê? Na forma de chamar a atenção sobre si, na forma de despertar o interesse sobre si e na forma de ser o escolhido para poder gerir esse negócio a partir de agora. Claro que todo mundo vem tendo coisas maravilhosas, mas todo mundo também sabe que há um limite e que o Tesouro tem fundo,
Não existe tesouro sem fundo, né? Não existe. Então há um limite e as pessoas são capazes de distinguir, porque afinal, há quanto tempo nós estamos ouvindo promessas de campanha? Há quanto tempo, desde que há eleição, sempre estamos tendo promessas de campanha? Inclusive aqui entrevistando o governador do estado, o senhor falou, governador, quando é que vai sair? Porque só tá vamos, né? Quando é que vai sair? É o tempo que as pessoas gostam, né? Vamos fazer, vamos construir. Agora é claro que tudo isso depende do limite do tesouro. Não me chama de burro, por favor. Cuidado que eu chamo. Não me chama de burro. Não precisa explicar, eu só quero entender. Quem que é o errado nessa história? Quem vem de ilusão ou quem acredita em ilusão? Não me chama de burro, não. Olha, vender ilusão é da natureza humana. E levar-se também por utopias é da natureza humana. E nós precisamos de utopias, inclusive, para a nossa vida. Enquanto não tivermos uma ilusão na nossa frente, dando razão para a nossa luta, dando razão para a nossa busca, nós não achamos sentido para viver. Então todo mundo vive de utopia. E utopia é uma necessidade na vida das pessoas que querem algo mais da vida, que querem algo mais da sua história, porque sempre é possível achar-se a realização de uma utopia. Padre, eu sei que o senhor tem que sair, mas antes eu gostaria de fazer criar alguns testemunhos do senhor. Porque nós temos hoje no Brasil, o eleitorado aí, aproximadamente 50% das pessoas que estão votando nesse momento, são pessoas que não viveram o regime de exceção. Então, assim, algumas, né, recessões, confundem democracia com anarquia. Fala um pouco, padre. O senhor foi pioneiro nessa questão de editoriais, porque a notícia ninguém consegue acobertar. Agora, a opinião é que incomoda, porque a notícia é igual para todo mundo. O que difere é a opinião, a forma de entender a notícia e explicar a notícia. Como é que era isso desde a década de 60 até quando chegamos à nossa democracia, né, nos anos 80? Como é que era fazer cobertura de eleição naquela época, padre? Olha, era muito melhor. Ficava caladinho, quietinho? Não, senhor, você se lembra muito bem que nós fazíamos uma cobertura já com boca de urna, ao vivo, de tal modo que no final do dia, lá pela meio-dia, nós já sabíamos quem eram os vencedores, nós já sabíamos e já tínhamos divulgado isto, e era uma tradição. Então, no tempo da ditadura, nesse ponto concreto, a legislação era muito mais liberal. Fazíamos cobertura ao vivo, inclusive de boca de urna. Então fazíamos coberturas ótimas, vibrantes, entusiasmadas. E com a legislação posterior, em que foram cortando, se tornou muito mais difícil fazer uma cobertura hoje do que antigamente. Porque, padre, eu falo o seguinte, eu acho que esse é o momento aonde o jornalista tem que falar. Ele pode responder pelas suas palavras, pelos seus atos, pelos seus gestos, mas até às 5 da tarde nós estamos com uma mordaça na boca. A gente não pode falar absolutamente nada sobre determinado candidato ou candidata, sob o risco de influenciar o voto. Essa mordaça, padre, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, um monte de coisas para falar, mas a lei nos proíbe. Porque se nós falarmos, nós estamos fazendo propaganda negativa, coisa de sentido. Olha, manipulação dos grandes partidos que viram o seu interesse nessa mordaça colocada em nossa boca.
não se pode falar nem bem nem mal. Um absurdo numa campanha eleitoral, que é o momento vital da democracia, central da democracia, em que o povo deveria ter toda a liberdade, e também os jornalistas e as pessoas deveriam ter toda a liberdade, não para difamar, não para destruir a honra e a fama das pessoas, para isso existe lei, mas para discutir honestamente qualidades e defeitos. E pela legislação atual nós não podemos fazer isto sem correr o risco de sermos denunciados à justiça e de corrermos o risco de um processo e de uma condenação. O senhor falou que no regime militar... Não é benefício do regime militar, porque a legislação eleitoral, ela foi elaborada no correr do tempo. Sim. E depois, quando na legislação, a propaganda era feita só com ex. Realmente foi muito pesado no tempo da ditadura a propaganda eleitoral. Agora, eles não tinham atentado para esta questão aí de se fazer boca de urna ao vivo no dia da campanha eleitoral. Somente depois que os políticos e os donos do poder se tomaram consciência disto e foram proibindo, né? Agora, era pesado, era difícil. Em 2 meses eu tive 14 processos. Isso já no final da ditadura militar. 14 processos em abril e maio de 84, na campanha das indiretas, né? Nas indiretas, falavam mal do Maluf, um processo. Criticavam o Maluf, um processo. Tantas bobagens, né? Conversando com um assessor da Casa Civil lá em Brasília, foi, doutor, acho uma bobagem tudo isso. E eu também. Mas assim, todos concordamos. Mas o que havia pessoas de bom senso também. Sim. Um Leitão de Abreu era um grande sujeito. Ele estava na Casa Civil e ele era um homem equilibrado. Não, nós tínhamos exemplo aí de Delfim Neto, né? Talvez foi a pessoa que mais rompeu o silêncio, porque era proibido falar naquela época. E quando ele fez ele ainda estava fazendo parte, quando perguntaram para ele sobre a questão de orçamento. Aí ele falou assim, orçamento é uma forma de você planejar um dinheiro que você não tem ou que você já gastou. Então, assim, essa relação. Mas, assim, o que marcou, padre, a vida do senhor nesse momento dessa cobertura? Porque eu sempre falo que o momento da eleição, tudo bem, mas o dia a dia, a notícia é igual para todos. O que diferencia é a pessoa ler, entender, ter uma capacidade de interpretar e dar a sua visão àquilo. Quantas vezes, o senhor já falou 14 processos, mas quantas vezes o senhor já foi intimidado justamente pela coragem de dizer o que pensa e o que acha e não só reproduzir comentários comentados? Não, comentário é uma perda de tempo, né? Olha, que eu comecei mesmo já no final da ditadura. Antes eu estava em São Paulo, né? Se eu estivesse onde eu estava pouco antes do golpe, eu teria sido morto lá, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas depois fui para São Paulo é uma cidade grande e você some. Sim. Depois eu vim para cá e no começo eu não trabalhei com a rádio e com jornalismo. O jornalismo comecei bem mais tarde, de tal modo que já havia um espaço de liberdade para a gente fazer o trabalho que era acompanhado e gravado em 2 lugares lá em Brasília, além da gravação aqui em Goiânia. Mas foi um tempo, né, interessante para fazer um trabalho de conscientização, de despertar da consciência do povo e que deixa saudade, né, a partir do trabalho de despertar de consciência do povo, não da opressão. Eu me lembro, padre, que, assim, graças a Deus, eu tive a felicidade, tenho a felicidade,
há mais de 20 anos eu tenho aprendido com o senhor. Fernando Henrique estava no governo e o senhor fazia críticas. Aí falava assim, aquele padre do PT, o PT assumiu o governo, o senhor continuou fazendo críticas e não ligaram o senhor a mais ninguém. Ou seja, o que o senhor dizia era uma verdade, né? E hoje nós temos uma... Não, a presidência recebia o resumo todos os dias, a sinopse todos os dias. Não, o ministério recebia. De vez em quando chegava até a Fernando Henrique Cardoso, que queria saber o que eu pensava sobre um determinado fato. Foi um momento bom do nosso jornalismo, em que a gente pôde influenciar e foi muito interessante, né? Pois mudaram-se as coisas e a gente também mudou. A imprensa é livre hoje? Imprensa livre? Olha, é uma coisa muito complicada falar, porque quem domina a imprensa, a grande imprensa, é o poder econômico. E são grupos econômicos que também são grupos midiáticos, e eles, então, têm a liberdade deles para fazer o que eles querem. Agora, que representem a opinião pública, ou então formem a opinião pública, é um negócio muito distante. Padre, infelizmente, né, eu vou ter que liberar o senhor, mas sabendo que o senhor voltará depois da... Teremos sim a liberdade de falar o que a gente pensa, o que a gente acha sobre tudo que está acontecendo, né? Afinal de contas, era o momento da gente poder dizer com responsabilidade para que o eleitor pudesse saber o que está acontecendo. Mas, infelizmente, a gente tem que esperar a urna fechar. Aí depois, acho que nem adianta a gente falar, né? Porque depois já... Haverá tempo para a gente falar isso. Haverá tempo para isso. Eu só queria que o senhor deixasse... eu não vou dizer nenhum recado, não, sabe? Eu acho que é mais uma lição. Porque vendem um país, aí vendem estados e país arrasados. A gente tem que ter essa visão mesmo de que está tudo ruim, está tudo destruído? Não temos que ter essa visão aí que ela responde a interesses e a jogos. Então você tem que ter a sua autonomia, ter o seu espírito crítico para ver o que está bom e o que está ruim. O que está bom, você abrace e promova. O que não está bom, você lute contra isto para mudar. Eu me lembrei do senhor hoje, padre. Eu estava vendo a questão da produção do Congresso Nacional. 50 projetos foram apresentados. E o presidente da Câmara, ele conseguiu aprovar um projeto lá na região dele, mudou o nome do aeroporto para o pai dele, Congresso Nacional. Já não, nem comentário merece. O projeto dele foi dar ao aeroporto o nome do pai dele. Esperar o que desse congresso, padre? Falamos em 52... Agora vem um novo congresso, porque esse aqui já acabou, já descumpriu e cumpriu a missão dele. Vamos aguardar um novo, melhor do que o que está aí. Cuidado que eles vão falar que o senhor está fazendo campanha negativa, porque tem gente que quer... já fez uso campeão lá, padre. Tem deputado lá que o território é dele. Mas muita gente vai perder o uso campeão. Só para lembrar, né? Antigamente tinha aquela expressão grileiros, né? O pessoal colocava um papel dentro de um recipiente pequeno e enchia de grilo. Aí a urina do grilo envelhecia o papel. E aí a pessoa, não, eu tô aqui desde 1900 e não sei o que, olha aqui como é que o papel tá todo manchado, tá velho, não sei o que. Lá em Brasília tem gente com um negocinho de grilo lá, padre. Padre, sua bênção. Obrigado por contribuir. Bom trabalho para vocês. Eu não sei, né, eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu aprendi com o senhor nas coberturas de eleições. Eu acho que a gente tem que dar muito valor à experiência, porque a gente só vai entender o presente e fazer o futuro se a gente tiver a experiência do passado. E eu fico muito feliz por ter, por muito tempo, aprendido com o senhor. Obrigado, até logo, que eu vou votar. Vai votar e nós vamos direto à redação, né? O Thiago tem informações pra gente lá. A cobertura da TV Capital não para, a única emissora
Estamos desde as 9 e continuaremos até a apuração dos votos. Vamos lá com o nosso plantão direto da redação com o Thiago. Vamos lá, Thiago. Boa tarde, André Marques. Um homem foi detido na manhã de hoje por crime eleitoral na cidade de Itapaci. Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso próximo a um ponto de votação entregando material eleitoral para as pessoas que estavam na rua. Ele foi levado para o Distrito Policial de Itapaci e está foragido. Mais uma notícia, um capotamento no cruzamento da rua T55 com a rua 15, no setor Marista, em Goiânia, deixou um homem de 35 anos ferido agora à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa pelas pernas nas ferragens, mas está consciente. TV Capital, eleições 2014. Que burra, gente. Olá, muito boa tarde para todos. Agora nós temos 2 horas e 32 minutos. É a TV Capital na cobertura das eleições 2014. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios meu amigo Jorge Lima, ele que é bacharel em Relações Públicas. Ótima tarde para você, Jorge. Boa tarde. Tudo tranquilo, tudo em paz? Tudo tranquilo, graças a Deus. Prazer estar novamente com vocês aqui. O André, há uma semana, né, nós estivemos aqui para falar sobre tema relacionado a instituições não governamentais, e então eu estou retomando aqui, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Ok, o Paulo Rolim desde amanhã trabalhando aqui, do início da manhã, né, Paulo? A expectativa, na sua opinião, é de que nós teremos uma votação tranquila em todo o país? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Jorge. Bem, isso se confirmou agora. Há alguns instantes eu estive na minha sessão eleitoral para cumprir o meu dever de cidadão, de votar, e a gente nunca deixa o jornalismo de lado. E eu perguntando para as pessoas, para a Polícia Militar que estava presente, tudo transcorrendo de forma tranquila, com ordem, não havendo problemas, pelo menos na sessão, nas imediações da sessão em que eu votei, não havia problemas com a biometria, tudo tranquilo. A expectativa é que tudo transcorra em sua mais absoluta normalidade, salvo algum outro fato isolado que venha a ocorrer, o que é normal num evento desse porte. Ok, Jorge Lima, já votou? Já votei. Teve dificuldade ou foi tranquilo? Não, estava tranquilo. Fila curta, enfim, pessoal muito tranquilo, nem parecia dia de eleição, na verdade. Então, a única coisa ruim que tem sempre em toda eleição, né, nesse período, manhã ou à tarde, é aquele tanto de material publicitário, né, oriundo ainda dos gabinetes ou dos comitês, né, que eles jogam ali pela madrugada nas ruas. Então, assim, quem trabalha com a limpeza, que são os garis, o pessoal estava trabalhando muito. Então, ainda cumprimentei alguém, conversei, o pessoal acaba beneficiando. Meio que revoltado com isso. Mas, tirando isso, o restante da eleição, tranquilo. Pois é, inclusive nós falamos aqui agora há pouco, o André trouxe essa informação que a Comurg anunciou mais 800 funcionários para trabalhar nesse domingo, para tentar fazer com que Goiânia já amanheça amanhã de manhã totalmente limpa. É um desafio, né, Paulo? Essa questão da limpeza, e falta consciência também por parte das equipes dos candidatos, porque sai espalhando papel na cidade inteira. Acho que é um ato lamentável por parte dos candidatos. Primeiro que é um crime ambiental, estão sujando o meio ambiente, estão usando de um artifício ilegal, onde a legislação eleitoral proíbe esse tipo de situação. E eu penso que caso houvesse uma atuação mais firme da Justiça Eleitoral no sentido de punir exemplarmente quem utiliza desse artifício, isso poderia mudar. Isso é típico do Brasil. Agora há pouco nós entrevistamos um professor da PUC e ele nos falou que só se vê isso no Brasil. Ele que conhece algumas eleições pelo mundo afora, já participou de algumas eleições, e esse lixo eleitoral, entre aspas, que se joga nas ruas, isso é um absurdo, e é necessário que a Justiça Eleitoral haja de forma contundente contra esses candidatos que utilizam esse artifício. É lamentável porque aí vem o prejuízo ambiental, não só o prejuízo visual, mas esse lixo acaba indo para as bocas de lobo e vai desencadear uma série de problemas.
Isso não é uma coisa bacana e é necessário que haja uma punição exemplar por parte da Justiça Eleitoral. Ok, agora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou na manhã de hoje que acredita que a presidente Dilma Rousseff, a candidata dele, petista, vai disputar um segundo turno com o candidato PSDBista Aécio Neves. Abre aspas, Lula disse assim: não se inventa candidatura de última hora. Fecha aspas. Segundo Lula, Dilma vai querer debater com Aécio Neves o tema da corrupção. Ô Jorge, o que você acha dessa afirmação do Lula, de que a candidatura de Marina está fadada ao fracasso, porque foi uma candidatura que, segundo ele, foi inventada de última hora? Olha, assim, é meio complexo afirmar isso, que é uma candidatura orquestrada ou inventada de última hora, uma vez também que eu nem vi a fala dele, mas baseado nesse trecho, eu acredito que ele deve se referir aos eventos ligados à morte do Eduardo Campos. Então, meio que a candidatura dela teve uma onda, né, pelo país. Algumas pessoas até falaram que era a onda da Marina mesmo, né? Mas, assim, é difícil falar que a candidatura dela foi inventada ou que o Aécio vai para o segundo turno para a Dilma. É um tema complexo e qualquer coisa dita nesse sentido é mais um achismo do que um dado concreto, apesar desse candidato tucano ter crescido consideravelmente. Então as pesquisas apontaram um crescimento dele e uma queda da Marina considerável, o que indica possivelmente um segundo turno entre Dilma e Aécio. Sim, agora foi muito mais uma queda da Marina do que um crescimento do Aécio, embora houve sim uma leve variação dos números dele, mas os números da Marina foram assim de uma queda constante, né? Sim, porque a Marina ela ocupava, o Eduardo Campos ocupava o terceiro lugar, Aécio o segundo e a Dilma Rousseff o primeiro. Com a morte dele, do Eduardo Campos, houve uma comoção nacional e uma ampla cobertura da mídia sobre o fato, o que levou a Marina a ocupar o segundo lugar. Mas aquilo era temporário, né? Era temporário. Então foi uma onda que passou. E a Marina tendendo até essa queda, né, cair, o Aécio tomou o lugar que já era dele antes, né, que foi ocupar esse segundo lugar. Então, assim, há essa previsão de que ele vá para o segundo turno. A gente vai ver daqui a pouco. Paulo, ontem à noite, no Jornal Nacional, foi publicado o Datafolha, que entrevistou ainda eleitores ontem de manhã, que davam Dilma Rousseff com 40%, que davam também Aécio com 26% e a Marina com 24%. Esses números do Datafolha, de ontem para hoje, você acha que altera alguma coisa? Dá tempo de mudar alguma coisa? Não, eu penso que mudança é praticamente impossível nesse curto período de tempo. O que levou a essa mudança, essa inversão entre o segundo e o terceiro colocado, segundo as pesquisas até então publicadas, é que houve, os debates tornaram mais visíveis tanto as fragilidades quanto as propostas ou não propostas dos candidatos. Como o jornalista André Marques disse agora há pouco, aqui nós tivemos menos debates e mais embates, alguns com propostas que se sabe que são inviáveis e outros partindo pura e simplesmente mesmo para uma coisa quase kamikaze, no sentido de agredir, e o eleitor hoje está muito cansado desses argumentos pouco elegantes e pouco factíveis. Se nós analisarmos a trajetória da Marina, assim que houve a tragédia que vitimou o candidato Eduardo Campos, logo em seguida ela assumiu a candidatura do PSB, e ela, de forma surpreendente para uns, para outros não, ela acabou com um índice espetacular nas pesquisas, subiu, mas tudo isso devido a uma comoção muito grande que houve em função da tragédia ocorrida com então o candidato Eduardo Campos. E diante disso, a Marina rapidamente alcançou o ápice do que ela poderia alcançar em termos de simpatia do eleitorado, que resultou na pesquisa, só que é o seguinte, ela chegou no limite onde que ela alcançaria, e começou a descer. E contra isso, contra essa posição favorável dela, os outros candidatos também passaram a trabalhar tendo-a como alvo, tanto a candidata Dilma Rousseff,
quanto o candidato do PSDB, Aécio Neves, que levaram suas estratégias de campanha no sentido de tornar, aos olhos do eleitor, que a candidatura dela não era a melhor opção, e sim a opção deles então. Então ela alcançou um ápice muito precocemente e depois ela começou a descer nas pesquisas. Disse que tanto a Aécio quanto Dilma subiram ou ampliaram seus números, segundo as pesquisas, na hora certa. A Marina, ela cresceu muito no momento inconveniente da campanha política. Jorge Lima, agora é interessante a gente analisar, porque a briga, pelo menos o que a gente entende, é que a briga pelo segundo lugar é muito mais intensa que pelo primeiro, ou seja, hoje a grande discussão e a grande incógnita é quem vai estar no segundo turno com a candidata do PT, né? Porque, na verdade, as eleições presidenciais aqui no Brasil, como elas foram apresentadas, certamente teria segundo turno, como está se confirmando, pelo número de candidatos e pela forma que as alianças foram feitas, né? Então, tanto de quem está no poder, né, os partidos ligados ao PT, como os partidos ligados ao PSDB e também os partidos que o Eduardo Campos, na época, conseguiu arregimentar para poder fazer essa candidatura. Então, uma eleição desse porte, com tantas alianças, é praticamente impossível não haver segundo turno. Então, a briga é de alguém que vá concorrer com quem lidera as pesquisas nesse segundo turno, para tentar uma vitória, né? Então, assim está em Goiás, enfim, é um cenário meio que nacional. Mas isso eu acredito que reflete as alianças que foram feitas no período pré-eleitoral e no período eleitoral. Ok, nós trouxemos agora há pouco uma fala do ex-presidente Lula falando sobre a sua candidata, Dilma Rousseff, e quem supostamente estaria com ela no segundo turno. Agora, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também, PSDBista, afirmou que os erros da política econômica do governo Dilma podem comprometer as políticas sociais, atingindo de forma negativa as pessoas beneficiadas por estes programas. Fernando Henrique afirmou ainda que espera entrar em um entendimento com Marina Silva e o PSB para enfrentar o PT no segundo turno, ou seja, ele já falando que acredita veementemente que Marina não estará no segundo turno disputando com Dilma. Agora, Paulo Rolim, quem pesa mais como fator cabo eleitoral para o seu candidato? O Lula para Dilma ou o Fernando Henrique para a candidatura do Aécio, hein? Olha, perante o eleitorado simpático a essas candidaturas, talvez sim, mas eu penso que a transferência de votos ou a influência não é tão significativa, não. O Fernando Henrique, ele foi presidente em uma época que o país estava se autoafirmando, quando a partir da criação do Plano Real em 1994, no mandato do presidente Itamar Franco, e o ex-presidente Fernando Henrique era ministro da Fazenda, ele viveu seu ápice e isso levou a uma candidatura, na época, arrasadora. Eu lembro, como se fosse hoje, que o então candidato Luiz Inácio, do Lula, né, tinha 42% das pesquisas, e o Fernando Henrique era um ilustre desconhecido da população brasileira, em sua grande maioria, o eleitor, principalmente o eleitor dos rincões mais distantes. E com isso, o Fernando Henrique, ele conseguiu ser eleito naquela época, deu uma boa sequência ao Plano Real, estabilizou a economia do país. Após o mandato do Fernando Henrique, os seus mandatos, entrou o Luiz Inácio Lula da Silva, que também deu uma boa sequência. Então, são momentos que hoje, quem é simpático a essa candidatura acha que sim, mas quem não é, eu acho que dificilmente se deixaria influenciar por A ou por B. Haja visto que hoje, normalmente, nós temos uma polarização entre dois candidatos. Nessa eleição, nós temos um terceiro candidato, entendeu? Além da polarização PT-PSDB, nós temos o PSB de Marina Silva também. Portanto, eu não acredito que haja uma transferência imediata dos teóricos votos que o Lula influenciaria para a sua candidata, e da mesma forma que aquela área de influência do Fernando Henrique, de imediato não. O eleitor, nesse caso, votaria mais de acordo com suas convicções e não com aquilo que vem de arrasto, que vem imposto por essa ideia desse ou aquele ex-presidente. Agora, nas eleições passadas, Paulo, a gente não pode negar a influência que o presidente Lula, o ex-presidente agora, ex-presidente, mas então presidente Lula, teve sobre a candidatura da Dilma Rousseff, porque para a grande massa brasileira, até então, a Dilma era muito pouco conhecida, né, no Brasil. Eu acredito que o Jorge Lima, talvez ele tenha a nos falar alguma coisa com relação a isso, porque, na minha opinião, eu penso que o Lula fabricou a Dilma candidata.
Quando a Dilma, antes, ainda era ministra das Minas e Energias, antes dela assumir a Casa Civil, ela já falava em nome do governo, ela era a porta-voz extraoficial do governo. As ações do governo não eram emitidas ou não eram levadas à sociedade, à imprensa de um modo geral, pela área competente, pelo Ministério das Comunicações ou pela assessoria de comunicação. Mas quem dava as entrevistas, ainda enquanto ministro das Minas e Energia, era a Dilma. E o Lula, com isso, ele fortaleceu a figura da então candidata Rousseff, de uma gerentona, de uma administradora de pulso firme, de uma administradora capaz e que seria viável e interessante para o povo brasileiro que desse sequência ao trabalho iniciado pelo Lula ou continuado pelo Lula. Eu gostaria até de saber do Jorge Lima se realmente ele vê por esse viés também. A Dilma foi uma candidata fabricada pelo Lula no sentido, desde que ela começou a dar as entrevistas, a intenção foi essa mesmo? Olha, a ideia, Paulo, que a maioria tem sobre o Lula, às vezes, né, uma maioria, digamos assim, vinculada a Aécio, a Marina, é a ideia de que ele foi um mal para a nação e tudo. É uma opinião mais singela, uma opinião mais, eu digo até que infantilizada. Então, negar a importância, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso no Brasil, com a criação do Plano Real, com a estabilidade da moeda, é um ato infantil e ignorante. Assim como ignorar os 2 mandatos do ex-presidente Luiz Inácio, Lula, é também outro ato infantilizado, porque é inegável. Então, a força que ele tinha na época, a popularidade que ele tinha na época era inegável. Talvez se ele desse a bênção para um de nós aqui ser presidente da República, nós o seríamos, né? Então, assim, a popularidade dele era algo, assim, incontestável. E ainda o é, em algumas partes. Então, se o senhor for analisar nesse sentido, o que nós temos? Um presidente da República na época, totalmente enganjado no processo eleitoral. Então, a Dilma pouco falava. Então, ela falava mais em situações controladas. Tanto é que nessa eleição foi exposta a essa fragilidade dela em relação ao discurso, à narrativa, e um presidente da República totalmente empenhado em elegê-la. Nessa campanha, nós vemos o Lula totalmente ausente. Então, assim, como medir a força de alguém que está ausente? Então, ele ficou ausente. Então, se ele investisse nessa fabricação dela agora, talvez o cenário tivesse diferente. Então, acredito muito que a popularidade dela fez a Dilma presidente. Jorge, mas é interessante isso que você disse, mas eu entendo que o presidente Lula, ele ficou realmente um pouco ausente, mas até certo ponto da campanha. Mas quando ele percebeu que havia uns números muito favoráveis à candidata Marina Silva, o Lula acabou entrando na campanha agora nessa reta final e se apresentando, inclusive com muita veemência nos programas da televisão também da Dilma Rousseff. Aquele entende ainda, e o PT entende a importância dele diante da candidatura? A campanha, eu acredito assim, a presença dele não é que ela não existiu, mas foi uma presença mais tímida. E o PT sabe, né, que quem fabricou o PT, quem fez o PT foi o Lula. Então, assim, o PT, eu costumo falar em sala de aula para aluno, enfim, com amigos, quando a gente está discutindo informalmente pesquisas eleitorais, que o PT não existiria em uma época, não sei nem se hoje existiria nacionalmente, sem a presença do Lula. O Lula é o esteio, né? É o que faz o partido, é o que pensa o partido. E assim, negar isso não adianta, isso não vai trazer menos força para ele. Então essa presença dele na reta final talvez seja o que aumentou aí essa pontuação da Dilma, que a Dilma estava bem menos cotada para esse segundo turno, né? Assim. Sim, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, eu perguntei para o Paulo quem tinha mais peso, se o Fernando Henrique sobre a candidatura do Aécio ou se o Lula sobre a candidatura da presidente Dilma. A sua opinião? Eu acredito que o Lula, na disputa eleitoral, ele computa mais votos, digamos assim, para Dilma, para qualquer outra pessoa que ele vá trabalhar. Por quê? Por causa da questão do social. Apesar dos programas sociais no Brasil terem dado certo, e essa é uma área desse terceiro setor, esses programas sociais terem dado certo em função da estabilidade que o governo da social-democracia, do PSDB, plantou, digamos assim, quem soube colher esses resultados foi o governo Lula. E isso é inquestionável. Então, a distribuição de renda no país, ela alcançou níveis nunca alcançados antes. Quem projetou isso? Foi
o governo da social-democracia. Mas até você colocar isso na cabeça das pessoas e entender isso, é um processo muito complexo e às vezes uma discussão muito teórica, intelectualizada, que a maioria das pessoas que votam não estão interessadas nisso. E a figura do Lula, ele diz muito sobre isso, entende? Houve a transferência de renda, várias pessoas saíram da linha de pobreza, etc. Esse discurso é mais fácil de convencer num período de segundo turno que é muito curto. Então, assim, um período de segundo turno ele não é para elaborar teorias sobre distribuição de renda e falar de forma muito difícil. Sim. É uma coisa mais prática, né? E nisso eu acredito que o Lula contribua mais. Ok, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o peso dos candidatos à presidência nos candidatos ao governo aqui do estado de Goiás. Mas agora a gente vai direto para a nossa redação com a nossa repórter Cristina Freitas, que tem notícias para nós. Boa tarde a todos. Uma lei criada para evitar prisões políticas acaba beneficiando criminosos. Ninguém pode ser preso no Brasil, a não ser em flagrante até a próxima terça-feira. Isso porque a legislação eleitoral impede detenções 5 dias antes e até 48 horas após o encerramento das eleições. Veja a matéria. A cada eleição a cena se repete. Acusados de crimes que estão foragidos aparecem vésperas da eleição e escapam da cadeia. Um dos casos mais emblemáticos foi o do pagodeiro Evandro Gomes Correia Filho, condenado pela morte da ex-mulher Andréa Cristina Nóbrega e tentativa de assassinato do filho. Ele passou quase 2 anos foragido e se apresentou à polícia disfarçado, exatamente nessa época. Esta semana, o falso médico Carlos Augusto Graça de Oliveira, suspeito de envolvimento com o desaparecimento e morte da auxiliar administrativa Jandira dos Santos no fim de agosto, se apresentou na delegacia, mas também não foi preso. Este advogado diz que a lei foi feita para evitar abusos do processo eleitoral, especialmente nas pequenas cidades. O legislador teve o cuidado de proteger o eleitor contra uma eventual cilada de uma desculpa qualquer, no sentido de prender algum eleitor importante, algum cabo eleitoral importante, a qualquer pretexto. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga Neto, concorda que a legislação impede prisões que têm objetivo eleitoral, mas admite que ela pode ser melhorada. Já estamos discutindo a possibilidade, por exemplo, da detenção preventiva em casos de crimes hediondos. Este advogado acha que, se for garantido o direito de voto a todos os presos provisórios, os acusados poderiam ser detidos, mesmo em dias próximos à votação. Em casos graves, por exemplo, de um latrocida, de um homicida grave, nesses casos, como ele já teria o seu direito ao voto resguardado, essa vedação de prisão já não teria mais sentido. E a lei da propaganda eleitoral é clara. Desde sexta-feira não era para ter mais nenhum cartaz ou cavalete de candidatos nas ruas. Mas nem a multa, que vai de 2 a 8 mil reais, consegue evitar que o lixo eleitoral continue existindo. O prazo acabou faz tempo e olha eles aí. A propaganda dos políticos está por todo lado. O que está errado? A lei eleitoral proíbe a permanência destes cartazes até a antevéspera das eleições, que acontecem amanhã. Ou seja, desde ontem as ruas deveriam estar limpas, o que já deu para ver que não foi respeitado. Os caras jogam os papéis aí no chão aí, nem recolhe, fica aí tudo esparramado pelo chão aí. Do mesmo jeito que monta um esquema para colocar, montar um esquema para tirar, para poder ficar uma cidade limpa novamente. Eleições 2014. É com você, Thiago. Ok, Cristina. Informações. Essa questão da propaganda eleitoral, daqui a pouco a gente vai falar sobre o peso dos candidatos a presidente, sobre os candidatos a governo aqui de Goiás,
Mas, Jorge Lima, essa questão da propaganda eleitoral é complicada. Ontem eu ainda assisti carreata acontecendo à tarde, tranquilamente, com vários cabos eleitorais, todos personalizados, carros. Hoje, quando eu estava vindo, tinha muitos carros plotados, adesivados na porta de zonas eleitorais também que eu pude observar. É difícil essa questão, porque parece que na prática é uma coisa, quando a lei e a teoria diz outra, Jorge. Como impedir? Tem que ser mais duro na lei? Na verdade, as carreatas, as caminhadas, ontem ainda eram permitidas, né? O que não era permitido hoje, por exemplo, é o candidato postar coisa em redes sociais e a legislação, por exemplo, essa questão de cavalete na rua, então é uma ou outra coisa que é proibido. O restante que aparece é crime mesmo. Agora, por exemplo, o adesivo, o citru no carro, o carro plotado, nada impede, não existe nenhum dispositivo legal que vá exigir da pessoa que ele tire o citru do candidato dele do carro. Ele não pode fazer isso. Assim como eu posso andar com adesivo, né? Com aquele santinho. Mas a lei eleitoral proíbe carros personalizados estacionados a pelo menos 200 metros da zona de votação. Essa questão assim, eleitoral, a parte de direito que a gente milita dentro da empresa que a gente presta serviço é uma parte mais voltada para fundações e para ONGs. A questão eleitoral mesmo, assim, ao pé da letra, como que funciona, as distâncias, eu não sei te informar assim, se isso pode ou não. Mas é um trabalho da Polícia Militar, de quem está ali perto, coibir esse tipo de ação, sendo que a ação é criminosa. Né? Porque entrar em detalhe, oferecer uma opinião que a gente desconhece o conteúdo total é ruim, então eu não sei se pode. Eu sei que o carro pode ser plotado. Sim. Agora a distância da zona eleitoral eu não sei se tem aí mesmo 50, 100 metros. Né? As caminhadas ontem também podiam acontecer. Caminhadas ontem podiam, né? Então, por isso aconteceram livremente ainda. Né? Ok. Ô Paulo, essa questão entre o radicalismo e entre a liberação é muito complexo, porque às vezes assim, nem a mídia está bem informada em alguns momentos sobre o que pode e o que não pode. Por exemplo, o Jorge Lima falando sobre essa questão do botãozinho aqui. A pessoa, ela tem liberdade total para poder se expressar. Mas a plaquinha na rua já não pode. Como é que você acha que falta informação por parte da Justiça Eleitoral em relação a essas questões do dia que pode, do dia que não pode, de continuar a divulgação? Bem, eu penso que a Justiça Eleitoral quer transformar as eleições não só como aquela situação que muitos cidadãos, muitos eleitores percebem, como um momento difícil de eu ter que sair num domingo da minha casa e ir até uma sessão eleitoral para votar numa pessoa que agora, às vezes, aquele candidato aparece, daí a maioria dos eleitores tem essa impressão que durante 4 anos não vai ver mais aquele candidato, tampouco vai fazer. Então a Justiça Eleitoral, ela concede algumas liberalidades. Veja bem, o cavalete com a imagem do candidato numa calçada é considerado campanha eleitoral, e a campanha eleitoral cessou já no dia certo, no meio da semana. Agora, o fato de um eleitor, um simpatizante, ou o próprio candidato, portar um botão, mesmo que ele vá votar naquele momento, aquilo a Justiça Eleitoral, ela dá essa liberalidade, desde que a pessoa não seja ostensiva, não peça votos no local impróprio, e que ela quer transformar aquilo numa grande festa cívica, o que de fato é. No Brasil, nós fizemos um momento de exceção durante muito tempo, e lutamos muito para exercer essa democracia que vivemos hoje. É imperfeita a democracia, sim, mas é o que tem de mais perfeito, mais justo até hoje. Agora, em relação, por exemplo, a excessos, a Justiça Eleitoral, os tribunais superiores, os tribunais regionais, a própria Polícia Militar, eles estão, sim, bem informados e eles têm plenas condições de coibir qualquer deslize, qualquer crime eleitoral, qualquer ilícito eleitoral que porventura haja. Portanto, eu penso que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. As carreatas são válidas, as passeatas são válidas, eram permitidas até ontem, como um instrumento de uma alegria do eleitor, de confraternizar enquanto a liberdade de exercer o direito ao voto no seu candidato, aquele que ele julga que é melhor. Portanto, eu penso que é de bom alvitre essa liberalidade, desde que não haja excessos. Ok. Jorge Lima, você como bacharel em Relações Públicas,
Como é que você avalia essa questão da internet? Você tocou muito bem nesse assunto, porque é muito difícil controlar aquilo que é publicado na rede, até porque tem muitos fakes, cada candidato, por exemplo, à presidência tem centenas e centenas de perfis. Como é que controla isso? É difícil para a Justiça Eleitoral conseguir acompanhar isso de perto, né? A Justiça Eleitoral, eu acredito assim, para mim funciona assim, né? É um entendimento mais filosófico que jurídico. A lei eleitoral ela existe para dar uma igualdade entre as pessoas para poder disputar. Então, certas proibitivas existem para que a pessoa que tenha muito dinheiro, por exemplo, não abuse economicamente. Enfim, é um ajuste, é uma forma de obrigar as pessoas a cumprirem determinadas coisas que, na verdade, elas já deveriam ter aprendido. Então, assim, por exemplo, a Justiça Eleitoral deve proibir ou multar o candidato que joga lixo na rua. O que a Justiça Eleitoral deve fazer, então, com o eleitor que escolhe, e são mais de 2% deles, nível nacional, que escolhe o candidato a partir do lixo? O que faz com ele? Prende ele? Ou seja, é alguma coisa que acontece que o candidato aproveita dessa cultura, ou dessa anticultura cívica desse eleitor, e ele joga na rua, ele não está jogando ao acaso, porque aquilo custou dinheiro. Ele está jogando porque ele sabe que as pessoas vão escolher ao acaso, é tipo uma loteria. Então alguém vai passando na rua, não tem candidato, vê aquela coisa, aquele papel ali publicitário na rua, né, da campanha, pega e fala, é nesse que eu vou votar. Quanto à internet, a mesma coisa. Por exemplo, o Twitter tem contas verificadas, a conta da presidenta Dilma, por exemplo, é uma conta verificada, que tem aquele selo. Oficial dela? A Aécio Neves também tem conta verificada, a Marina também tem conta verificada, os demais concorrentes, eu não sei se eles possuem contas verificadas, que é um instrumento que o Twitter, enquanto rede social, utiliza para dizer, olha, essa conta é realmente dele. E as outras contas são pessoas que criam isso, né? Que é o que você muito mais difícil controlar, que são os fakes. A internet não tem como controlar. Eu acredito que a Justiça Eleitoral ela vai atrás disso e apura através de denúncias. Então, o eleitor, ele registra, ou o cidadão registra aquele ilícito, e ele vai lá e denuncia. Mas a Justiça Eleitoral é impossível. Então, tem centenas de sites, tem milhões de contas. A Justiça Eleitoral estabeleceu um perímetro para falar, olha, isso aqui está acontecendo, é proibido, isso não pode. Eu acredito que é praticamente impossível isso acontecer. Quer dizer, a justiça precisa ser provocada para que ela haja. Sim. Com o Ministério Público, enfim. Agora, Jorge, Paula, nos últimos anos, a gente sabe que houve uma grande mudança nessa questão do jeito de fazer propaganda, no jeito dos candidatos apresentarem as suas propostas. Quando eu era criança, por exemplo, eu ia naqueles grandes showmícios, aqueles comícios com muita gente, tinha janta, tinha churrasco, tinha tudo. Era tudo muito livre. Aí, você tocou muito bem, Jorge, em relação ao abuso do poder econômico, que isso dava vantagem muito grande em relação a alguns candidatos. Mas, por outro lado, será que a gente não perdeu um pouco em relação ao eleitor ter acesso à proposta de seus candidatos? Paulo, o que você vê disso, hein? O que perdeu, o que ganhou, e se no cenário geral acabou sendo beneficiado com essa nova legislação? Olha, a minha visão sobre a proibição dos showmícios, dos grandes eventos, é que é o seguinte, às vezes o candidato, a pessoa, no afã de alcançar o poder, de se tornar um parlamentar, ou um governador, um dirigente de um estado, de um mesmo país, ele investe milhões e milhões, até pela vaidade de dizer, eu tenho, eu sou, eu posso fazer. E nisso, um dos instrumentos é o grande poder econômico. E essa limitação de showmícios, é muito rigorosa a lei nesse sentido. Eu não sou advogado nem operador do direito, porém a gente se informa, como jornalista eu me informo muito sobre isso, e é justamente impedir que haja um investimento ilimitado no sentido de tornar aquela imagem de um candidato, a imagem de um pretenso ocupante de cargo público, mais simpática a um do que o outro que não tem poder econômico, mas que tem uma proposta séria. Então é no sentido de, ao menos, tentar igualar. Isso é muito comum. Na minha infância também era muito comum as lendas da famosa do pé de botina, te dou isso, te faço uma festa aqui em determinada região, e aquilo torna, desde que o proprietário ou o dono daquela gleba de terras, que fosse, desse a oportunidade daquele candidato a entrar, então os eleitores, até então desinformados,
viam com ótimos olhos, não, aquele homem é bom, aquele cidadão é bom, ele trouxe uma dupla famosa para cantar aqui, ele nos deu um ótimo churrasco, um belo no jantar. Então isso caracteriza abuso de poder econômico mesmo e torna desigual a batalha, torna desigual a busca por uma representação parlamentar ou mesmo a direção de um Estado ou de um país. Jorge, agora é muito mais difícil reunir gente hoje, obviamente, do que naquela época. Antigamente havia aqueles grandes showmícios, muita gente. Agora, hoje, a política deu uma mudada, pelo menos esse processo de pedir voto, porque são pequenas reuniões, que o candidato vai ter que apresentar suas propostas, às vezes para 20, 30, 50, 100 pessoas, diferente antigamente, que às vezes o cara falava com 5, 10 mil pessoas de uma vez só, né? Sim, porque antigamente ele usava, por exemplo, da fama de um cantor ou de um artista, e ele fazia um show, literalmente um show, e as pessoas estavam indo para ver aquela pessoa. Não para ouvir proposta. Então, não para ouvir proposta. Tanto é que as propostas geralmente eram primeiro, eu lembro quando eu era criança que eu ia, proposta primeiro, falatório primeiro, depois um show e depois alguma coisa para encerrar aquilo. Mas assim, eles criavam uma situação controlada para que as pessoas ficassem até o fim. Então assim, essa proibição, eu enquanto cidadão, eu percebo que é uma proibição que ela vai melhorar a questão da escolha desses candidatos. Porque então a pessoa vai lá para poder ouvir a proposta. Né? Você tinha me perguntado sobre a internet virou um palco, na verdade, de agressões. Então é uma militância digital de todos os partidos, e se depende o partido, dos que pregam a paz ou daqueles que já declaram a guerra de imediato. As militâncias online, elas são verdadeiras, assim, é um sangramento. Todo mundo com a metralhadora na mão. A pessoa xingando, atacando a honra das pessoas, postando imagem, criando imagens, enfim, é uma bagunça. Áudio, vídeo, é um espaço, é uma praça online, uma praça pública de defamação. Então, a maioria desses eleitores, eles não estão lá para debater ideias. Assim como os candidatos que os representam também, eles não debatem ideias. Eles apenas apresentam propostas com ideias difamatórias. Mas a internet, para mim, é um termômetro. A internet é um termômetro. Ok, 3 horas, 8 minutos, ao vivo, aqui pela TV Capital, trabalhando na cobertura das eleições 2014. Agora, qual candidato à presidência da República ajuda mais o candidato aqui ao governo do Estado? A gente sabe que a presidente Dilma, do PT, tem o candidato ao governo Antônio Gomide, aqui em Goiás. A Marina Silva é a candidata do PSB, aqui em Goiás tem o Vanderlan Cardoso como candidato. E o Aécio Neves, PSDB, tem como candidato aqui em Goiás o governador Marconi Perillo. Iris Rezende ficou assim meio que sem referência nacional, já que o seu correligionário é o vice Michel Temer. Quem ganha mais com o seu candidato? A Dilma Rousseff, que aparece em primeiro nas pesquisas, aqui em Goiás, com o Antônio Gomide, é só o 4º colocado. Como é que você vê isso, Jorge? Eu não vejo uma transferência de votos, uma transferência de liderança com parte desses candidatos nacionais. A Dilma Rousseff tem mais a melhor e maior intenção de votos aqui em Goiás. E o Antônio Gomide não lidera a pesquisa. Então eu acredito que a política aqui ela é feita de forma regionalizada. Então o governador Marconi, ele liderou as pesquisas desde o início, porque se apresentou como candidato assim, tem um grupo, tem uma série de questões. Mas eu acredito que a liderança dele não tem a ver com a liderança de Aécio Neves. Eu não acredito nisso. Então eu acredito que as campanhas foram as campanhas regionalizadas. Meio que independentes, então. Independentes. Eu acredito nisso. Né? Tanto é que o Iris Rezende, que é o 2º colocado nas pesquisas, ele não tem esse apoio assim aberto. Michel Temer é vice da Dilma, e ele tem essa coisa. Então é uma coisa mais do histórico político dele, e é uma questão de uma campanha regionalizada. Ele é o 2º lugar em pesquisas, do que propriamente dito uma falta de um apoio nacional. Agora, Paulo Rolim, já daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto também. Agora são 3 horas e 10 minutos da tarde, a gente vai para um rápido intervalo